Aula de Biologia, tema Impactos Humanos nos Ecossistemas, Fatores Bióticos. Os seres humanos dependem totalmente dos nutrientes e da energia disponível nos diferentes biomas do planeta Terra. Na realidade, os humanos eles não apenas utilizam esses recursos no planeta, mas também fazem parte de tais ciclos e fluxos. Toda discussão relacionada aos chamados poluentes bióticos, que são fatores de origem química ou física, já foram abordados em aulas como de geografia, biologia e química. A biologia ela ficou responsável por tratar alterações biológicas e certos fenômenos relacionados a estes que ocorrem no planeta fora. Dessa forma, durante essa aula eu irei apresentar termos como magnificação trófica, eutrofização, introdução de novas espécies, extinção de espécies e desmatamento. A exploração de recursos pelo ser humano gera uma série de substâncias ou mesmo os agentes físicos que são depositados no ar, na água, no solo, e no momento em que esses são depositados em quantidades ou parâmetros que alterem o equilíbrio ambiental, acabam prejudicando a sobrevivência de alguns seres vivos, caracterizando o que é chamado de poluição ambiental. Denomina-se poluentes ou poluentes, agentes poluidores, fatores que causam tal impacto, tá? Magnificação trófica é a atividade humana que vem aumentando a produção de uma grande quantidade, cada vez maior, de substâncias não biodegradáveis ou biologicamente resistentes, isto é, substâncias que não sofrem decomposição ou que sofrem esse processo de maneira muito lenta. Como exemplo, nós temos os organoclorados e os fosfoclorados, que são muito comuns serem encontrados em pesticidas como DDT, Aldrin, inseticidas como látium e diazino. Metais pesados também, eles prejudicam a cadeia alimentar, porque ele vai gerar o processo de bioacumulação, como mercúrio, chumbo, cádmio, utilizados em diferentes processos industriais e no garimpo de ouro. O DDT ele é um pesticida que foi largamente utilizado para combater mosquitos e pragas agrícolas após a Segunda Guerra Mundial. Pelo fato de certas substâncias não serem biologicamente degradáveis, elas podem permanecer no ambiente por um longo período ou até mesmo por um tempo indeterminado. E quando assim assimilados por seres vivos, é, ficam impregnadas em diferentes tecidos do organismo, passando inalterados pelos sucessivos níveis tróficos das cadeias alimentares existentes no ambiente afetado. Os termos mais comuns, quando a gente fala de magnificação trófica, são bioacumulação, bioconcentração e biomagnificação. Os termos bioacumulação, bioconcentração e biomagnificação em conjunto descrevem o processo pelo qual verifica-se concentrações de poluentes nas moléculas dos lipossolúveis que se acumulam no tecido adiposo dos seres vivos de acordo com o aumento do nível trófico, ou seja, quem está no último topo da cadeia é quem possui mais desse maior acúmulo desse metal pesado ou pesticida no tecido do animal. Entretanto, esses termos são empregados frequentemente de forma indiscriminada na literatura científica. A bioconcentração, ela deve ser utilizada quando, de fato, se fala do aumento da concentração de uma substância química em um organismo aquático em relação à sua concentração na água. Tal acúmulo ocorre devido à absorção direta ou substância da água para o corpo do organismo, normalmente através da pele ou da superfície respiratória. O termo biomagnificação deve ser empregado quando se faz referência ao acúmulo adquirido por meio de relações alimentares que ocorrem ao longo da cadeia e se expande da cadeia alimentar. Finalmente, o termo bioacumulação refere-se ao somatório desses dois processos. Poluição por eutrofização é um processo que ocorre em ambientes aquáticos devido ao aumento excessivo da disponibilidade de nutrientes, principalmente nitrato e fosfato, que podem ter origem de resíduos urbanos, industriais ou agrícolas. Estes são consumidos pelas águas do fitoplâncton, que se reproduzem de forma exagerada. Esse crescimento excessivo das águas proporciona à água um aspecto de um sumo verde, água meio turva, sendo esse fenômeno conhecido como também floração da água. Além disso, a presença excessiva de matérias orgânicas favorece a proliferação de organismos decompositores aeróbicos, como certas bactérias e fungos, que consomem todo o oxigênio disponível, resultando na sua própria morte e ainda mais rapidamente na morte de organismos aeróbicos de maior porte, como antrópodes e peixe. Na falta de oxigênio, sobrevivem apenas os seres aeróbicos, certas bactérias e fungos, porque eles usam como preceptor de elétrons o enxofre. E como esses são incapazes de degradar completamente a matéria orgânica, acabam por gerar alguns subprodutos tóxicos e com odores desagradáveis.
Pelo que foi apresentado, conclui-se que o processo de eutrofização causa um grave desequilíbrio ambiental, levando à destruição da fauna e da flora de ecossistemas aquáticos. Outro fenômeno que é muito abordado nas aulas de ecologia é a maré vermelha, que é o aumento da disponibilidade de nutrientes que pode também causar no ambiente marinho o elevado crescimento das populações de diferentes espécies de microalgas dos plânctons, fitoplânctons, em um curto intervalo de tempo, alterando a coloração da água, fenômeno conhecido como maré vermelha. Fatores que podem acarentar essa exploração populacional, como é o caso nas alterações na salinidade e na temperatura. Apesar desses fenômenos serem naturais e de conhecimento desde longa data, é possível que sua ocorrência seja potencializada pela ação humana por meio de eutrofização promovida pela decomposição de esgotos e fertilizantes no mar. Aconselha-se que durante um certo período se evita áreas afetadas para banho ou consumo de alimentos contaminados, peixes, crustáceos e moluscos que foram obtidos nesses lugares. Persistir em tais condutas pode implicar ingestão tóxicas que causam dormência na boca, perturbação gástricas ou até mesmo a morte do indivíduo. A grande massa de microalgas que formam as manchas capazes de ocupar dezenas de metros quadrados diminui consideravelmente a consideração de gás oxigênio dissolvido na água. Além disso, pode haver a liberação de toxinas que causam ou elevam a morte rápida com grande diversidade de peixes e outros organismos na fauna marinha. Introdução de novas espécies. Como já foi visto anteriormente, o ambiente regula o tamanho das populações devido à resistência ambiental, ou seja, por meio da ação de fatores como a competição, a predação, o parasitismo e a diminuição do território disponível para alimentação e reprodução, que são termos que a gente vê nas aulas de ecologia. Plantas e animais, micro-organismos e qualquer outro tipo de ser vivo introduzido em um ecossistema do qual não faz parte, originalmente são chamados de espécies exóticas, quando estas se adaptam, propagam e dominam um novo ambiente. Esses se adaptam, prejudicando processos naturais de espécies nativas, são chamados de espécies exóticas invasoras. A introdução de espécies é uma das maiores causas da perda da biodiversidade no planeta. Impactos causados pela introdução de espécies exóticas, a biótica ou a comunidade nativa podem, às vezes, ser imperceptíveis. Portanto, a espécie estranha ao ambiente pode ser incorporada de tal forma que seja ignorada sua origem, sendo até mesmo confundida por alguns como nativa daquele local. A extinção de espécies já está relacionada tanto com processos naturais como pela ação humana. Ao longo de toda a história do planeta, extinções são comuns devido a modificações ambientais e à seleção natural. Porém, a maior causa da extinção de espécies atualmente é a atividade humana. A atividade antrópica, portanto, em aceleração, um processo que normalmente ocorre de forma lenta. Tal desenvolve-se por meio de alguns fatores, como destruição e fragmentação de habitats, introdução de espécies invadoras, exploração comercial, agrícola, poluição e mudanças climáticas como o aquecimento global. A destruição e fragmentação de habitats ela está relacionada principalmente ao desmatamento para a expansão de áreas agrícolas, exploração de madeira, especulação imobiliária ou industrial, queimadas e poluição. A agrícola ela já está relacionada à utilização de espécies híbridas ou transgênicas, de monoculturas na agricultura e de programas de reflorestamento. Para que esses efeitos negativos ao meio ambiente cessem ou sejam minimizados, é necessária a adoção de medidas legais que visem a produção do maior número possível de espécies, assim como de áreas naturais, onde ocorre aliada a uma ação educativa eficaz para demonstrar que é possível desenvolver o desenvolvimento sustentável no Brasil. O desmatamento. O desmatamento é um dos problemas citados que podem ainda mais ser agravado, pois normalmente, após ocorrer o desmatamento de uma área que ela é queimada, todo o calor gerado pelo fogo pode causar a morte ainda mais acelerada de espécies da fauna local, além de destruir a matéria orgânica, que é o humus, mata micro-organismos e outros seres no solo que ajudam no processo de decomposição, agilizando ainda mais o processo de empobrecimento do solo. Esse tipo de agressão ao ecossistema tem causas centradas principalmente na prática humana de devastar grandes florestas. A finalidade dessas ações são a abertura de pastos, que possibilita a criação extensiva de gado, o extrativismo vegetal como um interesse puramente comercial, a atividade de garimpo e a abertura de rodovias. A devastação de áreas verdes traz consequências sérias para as populações humanas e de outros seres vivos que podem ser assim enumeradas: prejuízos sérios para o controle da concentração de CO2 na atmosfera, empobrecimento do solo e sua consequente erosão,
principal pela ação da chuva e do vento, quando o efeito do desmatamento em nascentes ao longo das margens de rios, lagos e represas ocasiona o assoreamento desses reservatórios de água, destruição da flora e fauna, prejudicando os animais e as plantas que têm seus habitats e fontes de alimentação destruídos, causando assim desequilíbrios nas populações de toda a teia alimentar do ecossistemas e até mesmo em regiões agrícolas intensivas, podendo acarentar desequilíbrio das populações de agentes polinizadores ou espécies que cometem pragas da lavoura. Aqui a gente pode falar também um pouco mais sobre esses fatores de extinção das espécies, como, por exemplo, a poluição, que é a contaminação do sol, da água e da atmosfera. Um dos problemas que a gente viu anteriormente foi a eutrofização, que é um fator que ocorre na água, pode ocasionar desequilíbrios químicos e físicos derivados de atividades industriais e domésticas. Mudanças climáticas e aquecimento global está relacionado a alterações nos sistemas climáticos globais, causando várias consequências de chuvas inesperadas e ondas de calor extremamente prejudiciais à saúde humana. A introdução de novas espécies invasoras está relacionada à introdução de seres vivos em um ecossistema no qual não são nativos. Quando uma espécie ela é proveniente de outro ecossistema ou bioma, introduzido em um ambiente diferente do seu, é possível que ele não sofra ação de resistência ambiental, seja pela ausência de predadores ou de parasitas, ou seja pela grande disponibilidade de novo ambiente do território alimentar. Sendo assim, a espécie introduzida aumenta sua população de forma descontrolada e provoca desequilíbrio ambiental e ecológico. Plantas e animais, micro-organismos e qualquer outro tipo de ser vivo introduzido em um ecossistema do qual não faz parte, originalmente são chamados de espécies exóticas. Os impactos causados pela introdução de espécies exóticas, abiótica ou acumulação nativa pode ser por vezes imperceptíveis. Aqui a gente tem um esquema, né, do processo de eutrofização ambiental. A, a gente vê que começa com a quantidade de disponibilidade de nutrientes, se proliferam algas, depois a maior oferta de matéria orgânica, proliferação de micro-organismos aeróbicos, consumo excessivo de oxigênio, morte de peixes e de outros animais. É interessante a gente lembrar lá do exemplo da Lagoa da Pampulha, que é uma lagoa que recebe muito efluentes. E como o o governo, né, as autoridades, elas não têm interesse em fazer o remanejo dessas matéria orgânica, eles preferem fazer a oxigenação da água através dos guinchos d'água, porque quando a água está oxigenada, os seres que estão lá são seres aeróbicos, e quando morrem, né, quando eles consomem todo o oxigênio, passam a ser seres anaeróbicos, que eles usam como preceptor de elétrons o enxofre. Como o enxofre causa um odor desagradável, é melhor que os seres que estejam lá sejam aeróbicos. Tá? A grande massa de microalgas que formam as manchas capazes de ocupar dezenas de metros quadrados diminui a vida na água. Além disso, pode haver a liberação de toxinas que contaminam ou levam à morte rápida uma grande diversidade de peixes e outros organismos, fauna e flora marinha. Aconselha-se que, durante um certo período, se evite áreas afetadas, banhos ou consumo de alimentos contaminados, porque isso pode gerar várias doenças na humanidade, né? E isso prejudica também o setor de saúde. Embora esse fenômeno seja conhecido popularmente como maré vermelha, a espécie de micro-organismos que apresentam superpopulação podem variar de forma. As manchas originadas também podem apresentar outras colorações, como marrom, laranja, roxo, amarelo ou até mesmo não gerar alterações na cor da água. Por isso, alguns pesquisadores denominam esse processo como floração de águas nocivas. É isso, obrigada.